bem longe do pastor, deixou seu rebanho, do aprisco se ausentou. Eu vou procurar a ovelha que fugiu do seu redil. Por certo ela está com fome, ferida e tremendo de frio. Vem cá, ovelha amada, por ti eu já chorei. Meus amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, estamos chegando aqui mais esse dia para continuarmos a nossa leitura da santa, maravilhosa e perfeita Palavra de Deus. Hoje estamos chegando para lermos o capítulo 13 do livro de Levítico, que trata das leis acerca da praga da lepra. Convido você, portanto, para abrir a sua Bíblia e juntos vamos ler então a palavra do Senhor. Levítico 13, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, verso 2: Quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Verso 3: E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga da lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Verso 4. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Verso 5. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que, se a praga se recolheu, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo, é uma pústula, e lavará suas vestes e será limpo. Verso 7. Mas se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrada ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrada ao sacerdote. Verso 8. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Verso 9. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Verso 10. E o sacerdote o examinará, e eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, verso 11, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. Verso 12. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Verso 13. Então o sacerdote examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Verso 14. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Verso 15. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Verso 16. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. Verso 17. E o sacerdote o examinará,
E eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. Verso 18. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, sarar. Verso 19. E em seu lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando-a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. Verso 20. E o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. É praga da lepra que brotou da pústula. Verso 21. E o sacerdote, vendo-a, e eis que, se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Verso 22. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo. Praga é. Verso 23. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Verso 24. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando-a vermelho ou branco. Verso 25. E o sacerdote, vendo-a, e eis que, se o pelo na mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo. É praga da lepra. Verso 26. Mas, se o sacerdote, vendo-a, e eis que, se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote encerrará por 7 dias. Verso 27. Depois o sacerdote o examinará o 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Verso 28. Mas se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. Verso 29. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, verso 30, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará por imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Verso 31. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Verso 32. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. E eis que, se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, verso 33, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Verso 34. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo. Imundo está. Verso 37. Mas, se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. Verso 38. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele da sua carne, verso 39, então o sacerdote olhará,
E eis que, se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas, escurecidas, é impingem que floresceu na pele, limpo está. Verso 40. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. Verso 41. E se lhe caírem os cabelos na frente da sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Verso 42. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Verso 43. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Verso 45. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Verso 46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Verso 47. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho, verso 48, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, verso 49. E a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga da lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote. Verso 50. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Verso 51. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é. Imunda está. Verso 52. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Verso 53. Mas o sacerdote vendo, e eis que, se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, verso 54. Então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. Verso 55. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou o seu aspecto, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimará. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Verso 56. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido, ou tecido. Verso 57. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Verso 58. Mas a roupa, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez, e será limpa. Verso 59. Esta é a lei da praga da lepra, na roupa de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Vai, ô mocidade, vai falar de Jesus, pega a bandeira do Evangelho,
anuncia o Cristo da cruz. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de ler aí o capítulo 3 aqui de Levítico, que trata aqui sobre a lepra, tanto em pessoas como em tecidos ou objetos. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler com os amados irmãos os versos 45 e 46. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Verso 46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, este capítulo trata da praga da lepra, que poderia atingir pessoas, tecidos ou qualquer outro objeto, e até mesmo residências, casas. Na verdade, o que o texto chama de lepra é uma série de afecções de pele, bem como vários tipos de fungos, de mofo, que poderia atingir tecidos, paredes, objetos, etc. Como essas afecções eram contagiosas, era necessário que se tratasse os casos com muita seriedade e rapidamente, para que não se espalhassem pela comunidade, pelos milhares e milhões de israelitas. A pessoa ou objeto em que surgissem esses males deveria ser levada imediatamente ao sacerdote. Cabia a este examinar cuidadosamente a pessoa ou objeto para ver se era algo sem gravidade, superficial, ou se tratava de afecção grave, contagiosa, chamada aqui de lepra. Em muitos casos, após examinar a pessoa ou objeto, o sacerdote a isolava por 7 dias, para depois examiná-la novamente, para que pudesse ter um diagnóstico certo sobre o mal. Se houvesse ainda alguma dúvida, o sacerdote a fechava por mais 7 dias e depois a examinava novamente. Se após esse período a afecção regredisse ou sarasse, a pessoa ou objeto era liberado, considerado limpa cerimonialmente. Poderia então continuar no arraial e levar a sua vida normalmente. Porém, se após o período em que o sacerdote a fechasse e examinasse, constatasse que o quadro piorou, ou se a infecção se alastrou ou se aprofundou, então o sacerdote declarava a pessoa ou o objeto imundos. Nesse caso, a pessoa teria, conforme o texto que nós relemos, os versos 45 e 46, a pessoa que tinha lepra teria de cobrir a parte superior dos lábios e habitar fora do acampamento de Israel. Quando alguém se aproximasse dela, ela deveria avisar que estava leprosa, gritando: imundo, imundo. Amados irmãos e irmãs e ouvintes, a lepra na Bíblia tipifica o pecado. Assim como aquela doença afastava as pessoas do tabernáculo do Senhor, onde Deus se manifestava, e também da comunidade de Israel, pois ela teria que ficar isolada fora do acampamento, o pecado, da mesma forma, nos afasta de Deus e também da igreja, a nossa comunidade de fé. Quando Adão e Eva pecaram, se esconderam de Deus entre as árvores do jardim, conforme lemos lá em Gênesis capítulo 3. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo
fala a respeito de um membro da igreja de Corinto que estava praticando imoralidade sexual com a sua própria madrasta, ou seja, vivendo na prática de um pecado muito grosseiro. Paulo exortou a igreja para que tratasse do caso e excluísse esse membro da igreja que estava vivendo de forma escandalosa, pecaminosa. No caso do leproso aqui de Levítico, este deveria ficar fora do arraial até que sarasse. Isto é uma figura da disciplina que a igreja deve aplicar ao membro que está vivendo na prática do pecado. A disciplina visa levar a pessoa ao arrependimento, à reflexão e a fazer um novo propósito diante de Deus e da igreja. Amados e queridos irmãos, fujamos do pecado, fuja do pecado. Ele afasta você de Deus e também da comunhão da igreja e pode levar você à morte espiritual. Se caso você pecou, não se esconda como Adão e Eva. Procure o sacerdote, entre aspas, ou seja, o seu pastor, o seu líder ou o ministério da igreja, e confesse o mesmo. Você receberá o tratamento devido e ficará curado, será restaurado diante de Deus e da igreja. Meu querido, minha querida, não permaneça leproso ou leprosa, não morra espiritualmente. Deus te ama e tem perdão para você. Ele tem restauração para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que ainda que o justo caia, não ficará prostrado, pois o Senhor é poderoso para levantá-lo. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Foi o que nos escreveu o sábio Salomão. Assim, meu amado que me ouve, minha amada, cuidado com a lepra do pecado. Se ela te atingiu, não se conforme em ficar leproso. Procure a liderança da sua igreja, confesse o seu pecado e permita que ele seja tratado e você com certeza será restaurado. Deus lhe permitirá recomeçar novamente a sua caminhada, perdoado e abençoado pelo Senhor. Medite nessa palavra, que Deus lhe abençoe. Tome cuidado, oh meu irmão. Jesus te concedeu um ministério. Você precisa ser fiel e sincero. Senhor nosso Deus, graça nós te damos, Pai, por essa palavra de vitória, essa palavra de restauração que o Senhor tem nos enviado. Meu Deus, quero te pedir pelo teu filho e pela tua filha, que ora comigo agora, arrependido, quem sabe até confessando, Senhor, as suas práticas erradas, os seus pecados, e está se comprometendo, Senhor, recomeçar uma nova vida na tua presença. Está se comprometendo, Senhor, a procurar o seu pastor, a sua liderança, para que o seu pecado, o seu erro seja tratado. Pai, ajude o teu filho, ajude a tua filha. Não deixe, Senhor, que ele ou que ela permaneça leproso ou leprosa diante da tua presença. Mas olhe para o teu filho, levante ele, restaure, Senhor, o teu filho e a tua filha. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pra Jesus livrar do mal, Jesus te concedeu um ministério. Você precisa ser fiel e sincero, dedicando sua vida no Santo Evangelho, porque Jesus requer de ti um amor
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra, em mais esse dia. Louvo a Deus por você, pela sua vida, e espero você amanhã para lermos aqui o capítulo 14 e meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus lhe dê um dia muito abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, fique na paz do Senhor. Você que tá distante, longe do Senhor, por pequena coisa você desviou. Volte pra igreja onde aceitou e nunca se esqueça do primeiro amor. Volte, filho meu, agora. Volte, filho meu, agora. Meu sangue vertido